Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós nos reunimos para participar da Santa Missa e dentro da Santa Missa participar também do 7º dia da trezena em honra a Santo Antônio, que é o padroeiro desta paróquia. Nós vamos lá, temos como tema lá Santo Antônio, santo da humildade, e a humildade que gera a obediência. E nós olhamos um pouco para a vida deste santo e vamos percebendo a ação de Deus na vida dele. O santo é santo por causa de Deus. Não é a pessoa que se faz santo. É a graça de Deus que, agindo, e a criatura humana respondendo, então se dá essa realidade de separação. Porque se nós vamos na etimologia da palavra santo, quer dizer aquele que foi separado. Por isso que Deus é santo, 3 vezes santo. E Deus então separou Santo Antônio, que era um padre que quis ser franciscano para doar a sua vida na missão de converter os muçulmanos. Ele tinha um projeto de vida, um projeto que ele meditava, só que tem um velho ditado que diz assim: o homem propõe e Deus dispõe. Então ele foi para a missão, mas lá adoeceu e, voltando para sua terra natal, em meio às tribulações da viagem, acabou parando ali em terras italianas, e ali ele foi fazendo um caminho que ele foi
se deixando conduzir. Aí entra outra realidade que é interessante. A humildade é você reconhecer a ação de Deus, você se deixar conduzir por Deus. E ele foi sendo conduzido. Então, por algum tempo, fazendo parte de uma comunidade religiosa ali na humildade, era um homem culto, que sabia praticamente toda a Sagrada Escritura de cabeça, mas porque ele a meditava. E a palavra de Deus então foi se tornando vida na vida dele. Mas os seus confrades não o conheciam, então ele fazia os serviços humildes, até aquele momento em que vocês talvez até conheçam a história, em que numa ordenação o pregador não apareceu, não se sabe o motivo. E aí, é você? Não. E aí o superior de Santo Antônio disse, você vai pregar na ordenação diante do bispo. E quando ele pregou, que palavras que tocaram, palavras bonitas que tocaram para o fundo da alma daquelas pessoas. E de fato, as pessoas da partir dali, então, começaram a reconhecer a ação de Deus na vida dele. Uma boca de ouro, uma língua que proclamava as maravilhas de Deus, citando a palavra de Deus, mas não simplesmente naquela realidade de repetição, mas que brotavam de uma vida de oração. E aí, interessante que, olhando para este santo, que podemos fazer um caminho também de imitação, nós lembramos algo que é importante e que o Papa Francisco, um tempo atrás, dizia, e que de fato vai transformando a nossa vida, vai fazendo com que sejamos homens e mulheres de vida, de intimidade com Deus. O Papa falava, numa das seus encontros, do viver na presença de Deus, do estar com Deus. E esse estar com Deus diz que é necessário vida espiritual. Vida espiritual. E depois ele falava da vida, de práticas religiosas. Então nós vamos fazer, estamos dentro de uma trezena. São práticas religiosas. Mas essas práticas religiosas elas devem nos ajudar a aprofundar a nossa espiritualidade, a nossa vida de comunhão com Deus. Se assim não for, a trezena nós vamos realizar. Mas quando chegar o final das orações em preparação para celebrar com alegria a festa de Santo Antônio, qual o ensinamento que eu tiro para a minha vida? Um santo que se deixou conduzir por Deus, que tinha um projeto, mas soube se deixar moldar. E aí nós lembramos, naquele cântico do Magnificat, o poderoso fez em mim maravilhas. Santo Antônio poderia e pode falar, Deus fez na vida dele maravilhas, em prol de toda a igreja, né? Tanto é que quando falava Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, o Papa São João Paulo II falou, não, é Santo Antônio do céu. Do céu, porque do céu ele intercede por nós e vai nos mostrando um caminho de santidade. A realidade do ser chamado por Deus, fazer a vontade de Deus na humildade, de fato vai nos aproximando de Deus, porque aí nós vamos percebendo uma coisa bonita na nossa vida. E na obediência, que é o escutar a Deus,
que fala, Deus nos fala. E nos fala quando rezamos, quando meditamos a palavra, e ali então nós vamos nos Cristo configurando, nós vamos falando aquilo que São Paulo dizia: não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Jesus que vive em mim. Essa realidade de uma intimidade profunda que Santo Antônio tinha com o Senhor, também nós podemos ter, na medida em que vamos fazendo um caminho de obediência, um caminho de transformação da nossa vida pela graça de Deus. Indo para as leituras, nós podemos ver este homem, Tobit, que procurou, na justiça, na verdade, fazer a vontade de Deus em meio às adversidades. Exemplo de Santo Antônio, também nós. Mesmo que numa realidade de tribulação, então nós olhamos ali na primeira leitura, Tobit, que era um homem piedoso, um homem que procurava ser justo, que praticava obras de misericórdia, enterrava os mortos, e que se viu cego durante 4 anos, e tendo que ser ajudado por outras pessoas, mas sempre com aquela consciência: eu quero fazer a vontade de Deus. E aí é até interessante que, diante daquela situação em que sua esposa trabalha e recebe um cabrito, ele, porque tinha uma consciência que queria fazer a vontade de Deus, diante daquela realidade que ele não compreendia, devolve. Aqui a gente tem que perceber não simplesmente uma realidade humana, mas de um homem que queria estar sempre na presença de Deus. E aí nós vamos olhando também a nossa vida a partir da vida dos santos do Antigo Testamento, de Santo Antônio, e procurando moldar o nosso jeito de ser, de pensar segundo a vontade de Deus na caminhada da vida, para que assim nós, de fato, saibamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós somos imagem e semelhança de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos chamados a dar a nossa vida a Deus, a revelar Deus para o mundo e procurar fazer a vontade de Deus na caminhada da vida, rumo à cidade definitiva, o céu. Isso não nos isenta da realidade humana, porque o Cristo disse: dai a César o que é de César. E se nós olhamos a vida cristã, tem até um livro do início do século II, uma carta escrita a Dioneto. Dioneto era um dignatário romano que se interessou pela vida dos cristãos. Por quê? Porque ele via que os cristãos, eles se vestiam como os demais, pagavam seus impostos, mas procuravam sempre obedecer a Deus, em primeiro lugar. É a nossa realidade. O cristão está no mundo, mas não é do mundo. O cristão, ele cumpre as suas obrigações terrenas, mas sabe que a sua morada definitiva não é aqui, é no céu. E procura então dar testemunho com palavras e com a vida do reino que está acontecendo, do reino dos céus. Que o santo padroeiro desta paróquia interceda por todos nós, para que, primeiramente, nos deixemos moldar, para que revelemos aquilo que nós somos por graça, filhos e filhas de Deus, para que sejamos sinais de Deus nos tempos de hoje, que são difíceis, sim, mas de outrora também, aqueles cristãos que viveram em tempos passados também passaram
por dificuldades e foram fiéis, para que também nós sejamos fiéis, falando de Jesus Cristo, anunciando que Ele é amor, misericórdia, que nos chama a participar do reino. Que as nossas palavras possam expressar, acima de tudo, como Deus é bom, amoroso, misericordioso, para que as pessoas se sintam atraídas por Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda a graça de revelarmos isso para o mundo, né? Santo Antônio, bem sabemos que ele pregava e atraía as pessoas com as suas palavras, que eram palavras de vida eterna. Não só pessoas, mas até mesmo os animais escutavam. Que a nossa vida possa ser um sinal para o mundo, um sinal de que Deus está no meio de nós, Deus age por meio de nós, para que assim os homens possam crer e aí professar a fé no Deus amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.